O vídeo de hoje, no Dois Cafés e uma Água com Gás, é um papo de comadre. É um papo sobre cabelo, mais especificamente sobre transição capilar. Mas se você não tá passando por uma transição capilar, porém sofreu algum tipo de mudança radical no seu cabelo, que você não tá conseguindo se adaptar, então esse vídeo também pode servir para você. Já tem algum tempo que eu tenho falado em alguns vídeos que eu tô querendo gravar um vídeo sobre os fatores emocionais da transição capilar e psicológicos. Para quem não sabe, além de ser escritora, eu também sou psicóloga e passei por uma transição capilar bastante sofrida, bastante dolorida, digamos assim. Eu tinha o meu cabelo cacheado, sempre gostei dele cacheado, ele era longo e eu sofri um acidente químico, ele foi alisado sem que eu quisesse e começou um grande tormento na minha vida, que eu narrei em alguns vídeos. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para quem quiser acompanhar. Por que eu resolvi falar sobre essas questões mais emocionais e psicológicas da transição capilar? Porque eu, quando estava na transição capilar, me sentia imensamente sozinha. Apesar dos vídeos terem sido uma boia assim, de salvação para mim, quando eu estava sentindo que eu ia me afogar naquele mar de desespero da transição capilar, todas as meninas, né, do YouTube, que eu sou muitíssimo grata por elas terem, né, compartilhado suas histórias e ainda estarem fazendo isso e ensinando a gente a como passar por esse momento tão delicado, eu não conseguia dar voz, encontrar um eco pro que eu tava sentindo de verdade. E aí o que acontece? Você fica com duas texturas no cabelo, né? Aquela coisa, o cabelo começa a crescer e aí em cima fica um pandemônio, uma coisa meio espigacenta, parece, sei lá, palha de aço, pentelho, sei lá o que parece, e aquelas pontas mega alisadas para baixo. E isso fica ridículo, fica feio, a gente sabe que fica feio, é como se ficasse aquele cabelo morto pendurado aqui. Aí, né, por que a gente não corta? Ah, mas por que você não corta então de uma vez? Porque não é tão simples assim. A gente vive no Brasil o que eu costumo brincar que é a cultura da Iracema, né, da Índia, do cabelão comprido. No exterior a gente percebe que não existe esse apego todo ao cabelo longo. Mas no Brasil existe. Se você der uma googada e for, né, olhar as pesquisas, por exemplo, homens e mulheres, sei lá, mais de 70% relatam que preferem as mulheres com os cabelos longos. Assim, eu escuto direto de algumas pessoas: ai, eu queria tanto cortar o meu cabelo, mas meu marido não deixa. Ai, eu queria tanto cortar o meu cabelo, mas meu filho falou que se eu cortar não entra em casa. Então, assim, existe um reforço negativo, digamos assim, né? Pra que a gente não corte o cabelo. Não é um medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer. Também não é só uma questão de aceitação. É um incômodo mesmo que a gente não consegue dar voz. Na Grécia Antiga, por exemplo, as mulheres, quando elas passavam por algum rito de passagem, elas tinham seus cabelos raspados. Em algumas regiões da Grécia Antiga, por exemplo, quando a mulher ia se casar, ela tinha o cabelo todo raspado. Imagina, você casar careca. Pois é, acontecia isso na Grécia. E o que eles faziam com esses cabelos que eram, né, raspados da mulher? Eles ofereciam para um deus, porque eles acreditavam que a alma da mulher estava naquele cabelo, que a força da mulher estava naquele cabelo. E que ao fazer esta oferenda, ela teria abundância, prosperidade, força e sorte neste novo ciclo que iria começar na vida dela. O cabelo, quando você corta, faz um corte muito radical, ou quando você passa por um processo que mexe aí, né, com esse cabelo, e que mexe com você também, quer queira, quer não, a gente entra num processo de luto. E que é como acontecia na Grécia Antiga. É um luto, é uma morte para um tipo de vida, para começar um novo ciclo. Esse luto, ele desperta uma série de emoções na gente que a gente não sabe nomear, que a gente não sabe direito falar, que a gente não sabe direito de onde vem. É sobre essas emoções que eu quero falar hoje. Eu fiz uma colinha, fiz uma listinha para eu tentar não me esquecer de nada. Então, vamos lá. Eu acho que uma das primeiras coisas que fica bastante claro quando a gente passa pela transição capilar é um sentimento de impotência muito grande e um sentimento de frustração muito grande. Porque quando a gente acorda e vai escovar o dente no espelho, a gente vê só um borrão, a gente não consegue se enxergar mais, a gente só olha para aquele cabelo que está danificado, a gente só olha para aquele defeito. E a gente sabe que por mais que a gente faça texturização, que por mais que a gente pesquise, que por mais que a gente teste 1 milhão de produtos, que nada disso vai resolver. Então é como se no espelho não tivesse mais a nossa imagem, tivesse, na verdade, uma palavra gigante piscando: impotência. Impotência. E aí o que acontece? Essa palavra gigante que fica piscando na nossa cara
faz com que a gente, sem saber, sem perceber, faça contato com outras emoções de impotência, de outros setores da nossa vida. Impotência no setor profissional, impotência num relacionamento. De repente, você terminou um relacionamento que você não queria terminar, mas o que você pode fazer? Você não pode obrigar a pessoa a gostar de você, você não pode obrigar a pessoa a ficar com você. Então, você está impotente diante daquela situação. Você adorava o seu trabalho, o seu emprego, você achava que você estava dando ali o seu melhor, de repente você foi mandado embora. Já contrataram até outra pessoa no seu lugar. Você está impotente em relação a essa situação. Você pode buscar um novo emprego, você pode tentar ressignificar as coisas, mas você perdeu aquilo. A perda da imagem que a gente tinha antes, né, de entrar na transição capilar, ela desperta, digamos assim, outras emoções de perda que a gente teve e de alguma forma jogou para debaixo do tapete. Se a transição capilar, ela acaba colocando uma lupa em cima das nossas emoções. Ela acaba se tornando uma lente de aumento sobre todas as emoções nossas e sobre todas essas coisas que a gente está jogando para debaixo do tapete. Então, por isso que quando alguém diz, mas é só um cabelo, para de frescura, você é linda de qualquer jeito, e corta então de uma vez, ou isso vai passar, e que a gente se irrita muito, porque você fala, cara, não é só um cabelo, mas aí você não sabe explicar também o que é. A segunda coisa é um sentimento de fraude. Porque você aprende, se você se jogar no YouTube, você aprende a fazer algumas texturizações. Aí você aprende alguns produtinhos que funcionam melhor e tal. E aí você testa milhões de texturizações até que você encontra uma para chamar de sua. Legal. O que acontece? Acontece que se alguém chega pra você e faz um elogio e fala, nossa, seu cabelo tá lindo hoje. Você fica com ódio da pessoa, você agarra num ódio da pessoa, que você olha pra pessoa e fala, filha da puta, vai lá em casa de manhã pra ver como é que eu acordo. Sabe quanto tempo eu gastei pra ficar com esse cabelo desse jeito? Você fica pensando tudo isso. Só que aí você só faz a pessoa, obrigada. Só que dentro de você, a voz tá ali falando, né? Assim, se você soubesse o tanto de tempo que eu gastei, porque assim, eu cheguei à conclusão que eu tava fazendo um tributo ao Robert Smith do The Crew. Eu acordava igual ao Robert Smith. Ok, eu sempre gostei de The Crew, mas eu nunca imaginei que eu fosse fazer um tributo a ele, né? Pra quem não sabe quem é, não tá associando a pessoa ao nome, eu vou botar uma foto aqui. Pois bem, eu acordava exatamente desse jeito. Então, quando alguém vinha elogiar o meu cabelo, depois de eu ter gastado horas para que ele ficasse daquele jeito, eu não sentia que o elogio era para mim. Eu não sentia que aquele elogio era real, que era um elogio que eu merecia, que era um elogio legítimo, digamos assim. Eu sentia que era uma fraude mesmo, que eu tava enganando a pessoa, que eu tava me enganando, e além do que é o efeito Cinderela, né? Porque eu tinha um medo terrível, que tipo, eu sabia que aquilo não ia durar, que ele ia começar a cair. Então, assim, 2, 3 horas eu tinha que ir embora, porque aquilo lá ia se desfazer de alguma maneira, aquele Babyliss, ou aquele, né, o coquinho que eu tinha feito ali pra aprender, aquilo ia sair. E um desespero muito grande de ficar parecendo Robert Smith no meio da rua. Outra questão que acaba acontecendo é uma sensação de perda da identidade. Sim, porque a gente tem uma imagem da gente mesma e a gente se apoia nessa imagem de alguma maneira. Então, se você gostava da sua imagem como ela era, digamos, pré-transição, se você fazia, por exemplo, progressiva, tinha um cabelo longo, liso, é porque você gostava daquilo, é porque você se sentia bonita daquela forma. E aí, de repente, você perde isso e entra num processo que você não ganha nada em troca. Pelo contrário, o que começa a vir é terrível, é horrendo, é desesperador. E você sabe que aquilo vai demorar muito tempo pra vir um benefício, digamos assim. Só que isso é muito interessante porque faz a gente pensar o lugar que a gente dá pra beleza estética na nossa vida. Eu acho que quanto mais a gente se apoia, a gente acredita que a nossa força tá na nossa estética, mais a gente sente que o mundo tá desabando quando alguma coisa na parte estética não vai bem. Você se deparar todos os dias com esse defeito e com essa imagem que não é a imagem que você reconhece como sua, faz com que você perca inclusive o norte de tipo, quem eu sou então? Se eu não sou essa que está no espelho, quem sou então? E aí, essa perguntinha, quem sou então, acaba destampando milhões de fantasmas, milhões de medos, milhões de angústias, porque a gente tá o tempo todo em busca da gente mesmo, é natural isso. Mas quando você tem essa sensação de quebra, de ruptura, de perda mesmo de uma identidade, a sensação que você tem é que você tá à deriva, que você tá correndo perigo, que você tá... que você precisa se isolar, se proteger. Então, daí também um movimento de se isolar
É muito comum na transição capilar a gente se isolar, porque a gente demora tanto tempo para fazer uma texturização que chega uma hora que a gente não quer mais sair de casa. A gente fala, não vou ao cinema ver esse filme, não, vou gastar 3 horas fazendo isso no meu cabelo, não, vou esperar sair no Netflix, é melhor, mais fácil. E numa dessa a gente vai ficando cada vez mais antissocial e vai ficando cada vez mais deprimido, porque o ser humano é gregário, a gente nasceu para estar em contato com o outro. E à medida que a gente começa a se isolar, o sentimento de angústia, de solidão, de depressão começa a aumentar também. Muito se fala hoje em dia sobre autoestima, essa questão toda também, né, da transição capilar. Muitas meninas falam, né, sobre tipo, vamos fortalecer a autoestima e tudo mais. Porém, as pessoas costumam confundir o que é autoestima de fato. Autoestima não é gostar de si mesmo. Autoestima significa autoimagem. E quase ninguém tem uma autoimagem regulada, como a gente fala, né, na psicologia. As pessoas, em geral, tendem a ter uma autoestima ou pendendo para cima ou pendendo para baixo. É muito difícil a pessoa se enxergar como ela é de fato. Se você entra num processo de transição capilar e você tem uma autoestima que está desregulada para cima, quando você começa a se deparar com esse defeito evidente na sua cara ali, todos os dias, no seu cabelo, você começa a se questionar, poxa vida, mas será então que eu sou tudo isso mesmo? Poxa, mas será então que eu era mesmo, que eu pensava que eu era? Não, porque se isso tá me abalando tanto desse jeito, mas peraí, se eu não consigo mais me sentir bonita só por causa de um cabelo, mas peraí, você começa a se questionar se você de fato tinha todo esse something que você achava que tinha. Se a sua autoestima, né, na pré-transição capilar estiver desregulada mais para baixo, for uma autoestima desregulada mais para baixo, de uma pessoa que está sempre se sabotando, que não acredita no próprio potencial, que por conta de carências se mete em altas furadas, que está sempre achando que as coisas estão insuficientes, que está precisando melhorar alguma coisa no corpo, na imagem ou na vida. Enfim, pessoas que estão com a autoestima baixa, como a gente diz, que na verdade, né, é uma autoestima regulada para baixo, digamos assim. É como se o tal defeito capilar, como se aquela imagem que a gente vê no espelho de manhã quando vai escovar o dente, confirmasse essa premissa de que tipo, ó, tá vendo? Sou mesmo um cocô, sou mesmo uma merda, sou mesmo uma ridícula. E aí como é que lida com todas essas emoções? Porque elas não vêm traduzidas assim pra gente, né? E algumas delas a gente não quer ver, a gente não sabe nem se tem condição de olhar, porque tipo, se eu for olhar pra isso, eu vou ter que enfrentar. E será que eu tenho condição emocional de enfrentar isso agora? Eu não tive. Sozinha, não consegui. Eu acabei voltando pra terapia. Fui pra terapia, porque eu não estava conseguindo lidar com todas essas emoções. Eu acho que, de alguma maneira, o que acontece na transição capilar é que a gente é obrigado a lidar com a nossa sombra. A nossa sombra, ela aparece. De repente, ela aparece ali, ó, imensa, gigante atrás da gente. E assim, não adianta você correr da sombra, porque a sombra te acompanha. Eu percebi, eu sabia, eu falei, não é possível que esse abalo emocional todo que eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, eu falei, isso não tá regulado, isso não tá muito normal, entre aspas. E eu sei que isso não é só um cabelo. O que esse cabelo tá significando pra mim? O que esse erro, o que esse defeito tá significando pra mim? E por que tá tão difícil pra mim lidar com um defeito? Eu não posso ter uma imperfeição? Vamos pensar sobre essas coisas? Vamos parar de fugir disso? Fui pra terapia. Como eu disse no começo do vídeo, a transição ela envolve um processo de luto, né? De uma imagem que você tinha, que você não tem mais, e que você vai ter uma nova imagem depois. Mas durante o processo de construção dessa nova imagem, você vai ter que lidar com essa sensação de perda de identidade, de uma série de coisas. E aí, se você tem perdas na sua vida que você não conseguiu elaborar, que você não conseguiu resolver, toda vez que você se olhar no espelho e se der conta de que você perdeu essa imagem e de que você está impotente, é como se você sentisse tudo de novo,
aquela emoção de perda e de impotência que você sentiu lá atrás, sei lá, quando você perdeu um emprego, quando algum parente morreu, quando algum casamento, namoro se desfez, enfim, questões que você jogou para debaixo do tapete. Então, isso não vem de forma consciente, mas a emoção vem proporcional. Então, às vezes você não tá sofrendo por conta do cabelo, você tá sofrendo porque a perda da imagem antiga que você fez remete a uma perda muito mais antiga. Ela atualiza essa emoção. E isso é uma das coisas assim mais, eu acho que aterrorizantes. Porque você não tem domínio, não tem controle, você não sabe o que está acontecendo, você só sabe que você está triste, você só sabe que você está ficando cada vez mais deprimido. Aí você começa a se sentir fútil, você começa a falar, mas peraí, né? Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa bem resolvida, eu sou uma pessoa que já li livros incríveis, viajada, falo várias línguas, aquela coisa, né? Tipo, tem uma vida bacana, tá tudo bem na minha vida e eu tô desse jeito por causa de um cabelo. Não, não é por causa de um cabelo. Você tá assim porque você tá vivendo um luto. E todo o processo de luto é muito dolorido. E todo o processo de luto faz com que a gente tenha que fazer contato com emoções que a gente até então fugiu a vida inteira. É um negócio que eu acho que além de ter paciência, que é o que muita gente fala, é preciso ter muita coragem para enfrentar uma transição capilar. E não é só coragem para enfrentar a chatice da texturização, a chatice de ficar tendo que comprar um monte de produto e se frustrando porque esses produtos não funcionam, mas ter coragem de olhar para esses fantasmas que a transição capilar acorda na gente. Coragem de olhar eles nos olhos e falar, ok, agora vamos conversar. Tipo, agora tete a tete. Tipo, quem eu sou de fato? Eu acho que a pergunta que a transição capilar traz é essa. Porque se a gente tem uma sensação tão forte de perda de identidade, é porque talvez a gente não tivesse tão seguro assim da nossa identidade antes de passar por esse processo. E aí, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Não foi para desencorajar ninguém a passar pela transição capilar, não, muito pelo contrário. Foi porque eu me lembro que quando eu estava na minha transição capilar, eu me sentia extremamente sozinha e eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E na época da minha transição capilar, eu sentia muita falta de alguém que tentasse, de alguma maneira, meio que me explicar o que é que estava acontecendo comigo. Eu sei que isso é muito pessoal e que, enfim, cada um tem um entendimento das coisas, cada um tem uma vivência, mas eu ficava buscando vídeos e mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos e, assim, eles davam dicas práticas. Desculpa. Eles davam dicas práticas, mas eu não encontrei, pelo menos, pode ser que alguém já tenha gravado e que eu não tenha visto, enfim. Eu não encontrei ninguém que tivesse falado de maneira franca e aberta e elucidativa do que é, de fato, que passa ali pela nossa cabeça, pela nossa alma, pelo nosso coração, quando a gente está dentro da transição capilar. E quando a gente não encontra eco do que a gente está sentindo, o sentimento de solidão triplica. Então, na verdade, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, meninas, que estão passando pela transição capilar, para tentar, de alguma maneira, trazer algum conforto para vocês. Eu não sei, assim, dizem, né, que quando a gente consegue dar nome aos nossos sentimentos, quando a gente consegue dar nome para as nossas emoções, a gente se tranquiliza um pouco, a gente sente alguma espécie de conforto. Eu espero de coração que essas coisas que eu falei aqui hoje possam trazer alguma luz para vocês de alguma forma, possam trazer algum tipo de conforto. Nem que seja só para que vocês percebam e entendam que vocês não estão sozinhas nessas emoções. Que essas emoções, elas são comuns a todas as pessoas que estão passando pela transição ou que estão passando por alguma espécie de luto. Eu acho que hoje eu posso dizer, assim, sem medo de errar, que a transição capilar foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. E por que eu digo isso? Porque hoje, depois de tanto sofrimento que eu passei, né, depois de alguns anos, aí, 1 ano e meio de terapia e tudo mais, eu tenho consciência de que não foi só o meu cabelo que ficou saudável, mas aqui, ó, a cuca, a cabeça, o que tá embaixo do cabelo. Porque hoje
eu tenho uma consciência de mim, eu tenho um olhar sobre mim mesma, eu sinto que, de fato, eu construí a minha identidade neste período. Porque neste período eu descobri forças que eu não tinha. Porque você é obrigado a ficar encontrando outros pontos de apoio que não só a questão estética. Porque a estética você olha e tá bichado e você não consegue nem se olhar no espelho. Então, assim, quando você percebe que você tá nadando num mar revolto e que você passou uma onda, você passou outra, nem que seja essa coisa, eu tô pesquisando, eu tô indo atrás de produtos, eu tô indo atrás de texturização, ó, cortei mais um pouquinho, agora falta pouco. Essa sensação de movimento em prol de alguma coisa positiva pra mim, fortaleceu aí os braços, sabe? Os braços da alma, porque eu percebi que eu sou capaz, que eu consigo atravessar todas essas arrebentações e que venha o que vier daqui pra frente, um problema de cabelo ou qualquer problema que seja, eu vou conseguir encarar, porque eu tô comigo agora. Eu conquistei uma segurança, digamos assim, mais real, mais minha mesmo. E eu acho que isso vale muito a pena. Você mergulha no inferno, sim. Você é obrigado a olhar todos os seus fantasmas nos olhos, sim. Você sente que você não vai conseguir. É tudo muito intenso na época da transição capilar. É como se você tivesse com uma TPM permanente que não passa. E, de fato, eu acho que isso deve alterar a nossa química, os nossos hormônios mesmo. Eu acho que a gente entra num processo de angústia tão grande que eu acredito, sim, que isso deva alterar aí a nossa química de alguma forma. Mas vale a pena. Assim, como eu acabei de dizer, pra mim, eu não tenho dúvidas que foi a melhor coisa que me aconteceu. E, assim, também queria dizer pra vocês que vai passar. Vai passar. Você vai conseguir passar. Você, só você. Porque é um momento que você tá vivendo que é você com você. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te salvar. Só o tempo vai agir. Só que quando você consegue ser a sua melhor amiga no pior momento que você tá vivendo, você descobre que você tá pronto pra qualquer coisa. Então, assim, tente ser a sua melhor amiga nesse momento que você tá passando. Eu tô emocionada porque eu realmente tive uma transição capilar muito sofrida e eu sei que muitas meninas também estão sofrendo. E é pra vocês, meninas, que estão sofrendo, que eu tô gravando esse vídeo. Pra que vocês saibam que vai passar. E que você vai descobrir que você pode, que você consegue e que vai passar. É só isso que eu quero dizer. Vai passar. E que você não tá sozinha. Eu senti todas essas coisas e tenho certeza que todo mundo que passou pela transição capilar também sentiu todas essas coisas. E se a gente sobreviveu, você também sobrevive. Gente, sei lá, quanto tempo ficou esse vídeo? Meia hora. E eu não vou editar ele, não. Porque eu acho que as coisas que eu tô falando, sei lá, são as coisas que eu acho que eu queria que alguém tivesse me falado quando eu tava em transição capilar. Porque tudo que me falavam era: para de graça, você é linda. Amarra aí um trem no seu cabelo, põe um chapéu, isso é tão descolado, por que você não coloca um chapéu? E eu falava, eu não conseguia explicar pra pessoa o que eu tava sentindo, porque nem eu sabia o que eu tava sentindo. Eu não tinha consciência de que eu tava atualizando emoções antigas minhas. Eu não tinha consciência de que eu tava me sentindo uma fraude, não só quando eu recebia um elogio, mas porque em outros setores da minha vida eu tava me sentindo uma fraude. Eu não tinha consciência de nenhuma dessas coisas. Então, eu só ficava com raiva das pessoas que me falavam isso. E comecei a me isolar. E enfim, foi um processo delicado, como eu já contei, como eu também vou deixar aqui embaixo em alguns vídeos que eu já gravei falando sobre o meu processo de transição. Meninas, força, coragem, tentem não se maltratar mais do que a transição já maltrata a gente. Eu sei que isso é difícil, mas assim, tenta.
tá? Pelo menos. Tentem, pelo menos. E coragem. Mais do que paciência, eu desejo coragem pra vocês. Coragem pra olhar todos os seus fantasmas nos olhos. Porque quando você olhar esses fantasmas nos olhos, você vai botar todos eles pra correr. E aí, quando vier um cabelo novo e saudável, você vai estar com cabelo novo, saudável e bonita e vai estar preparada para a vida de uma outra forma. Porque você vai estar com você. O que mais, gente? É isso. Espero que esse vídeo ajude quem tá passando pela transição capilar de alguma maneira. É só isso que eu desejo. Mesmo, profundamente e de coração. Obrigada por ter ficado assistindo esse vídeo longo comigo até agora, por ter vindo tomar 2 cafés e uma água com gás comigo. Para quem está chegando agora no canal e não conhece a proposta do canal, o 2 cafés e uma água com gás é um espaço onde eu falo sobre literatura, comportamento, cinema, moda, papo de comadre, cabelo. Cada semana eu estou falando de um assunto diferente, depende da minha motivação naquela semana. E é isso. Então, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Super obrigada pela visita. Obrigada também a todas as pessoas que estão deixando comentários aqui. E até a próxima semana. Até o próximo 2 cafés e uma água com gás. Um beijo.